Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Esperamos aí que tenhamos um mês de janeiro, agora vem fevereiro, mês de férias, que as pessoas tenham paz e possam curtir um pouco mais a sua família e tal, né? E, de certa maneira, resgatar os valores da ética, da hombridade, da integridade, né? E, sobretudo, tendo muita paz e saúde. Porque sem paz e sem saúde, realmente fica muito difícil a gente viver num mundo completamente conturbado, especialmente o Brasil, né? Se encaminhando aí para momentos muito trágicos até da nossa vida nacional. Tomara que isso não aconteça, mas enfim, vamos orar, porque dizem que Deus é brasileiro. Não sei se é tão brasileiro assim, mas de qualquer maneira que Ele ampare esse povo aí que é tão cristão, tão chegado, tão reverente ao seu Deus. Bom, nós vamos começar, como sempre, o nosso Economia e Desenvolvimento com o Momento Empresarial. Giovanni D'Agostinho, bom dia. Obrigado pela tua presença aqui. É a primeira vez agora, acho que em 2023, né? Bom dia, Silvio Lopes. É uma honra, né? Também agradecer ter a oportunidade de começar o ano na presença, né, do senhor, desse programa, né? Que traz aí muita informação para os telespectadores. Tá, como é que está o litoral gaúcho? Tens frequentado lá ou não? Eu frequento a Praia de Torres, né? Não tenho ido muito para Torres ainda, né? Pretendo aí em janeiro, agora, fevereiro, começar a frequentar com mais assiduidade o litoral aí. Perfeitamente. Bom, o Giovanni D'Agostinho, nós sabemos, ele é presidente do Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul, né? O Sindiconta. E nós estamos aí tentando com ele agora fazer um programa, mostrar a importância, né, que essa entidade tem, e não só para aqueles que são associados, aqueles que vão se associar, porque tem muitas vantagens de ser associado ao Sindiconta, mas também para a sociedade. O sindicato faz um trabalho que, de certa maneira, ajuda a sociedade na essência daquilo que são as questões que dizem respeito à contabilidade das empresas e, portanto, à saúde das nossas empresas. Tem uma coisa nesse mês, né, Giovanni, que é a questão em que as empresas estão naquela opção para o Simples Nacional. Isso, naturalmente, exige uma série de cuidados. Então, Silvio Lopes, esse tema, ele, de certa forma, é intrigante e também importante, né? O sistema tributário brasileiro, ele é muito complexo, né? Ele é muito caro e se faz a opção da forma de tributação para o ano inteiro no início do ano, né? Para as empresas que não estão no Simples, a opção da forma de tributação se dá pelo primeiro pagamento. O sujeito paga o primeiro do ano o imposto de renda e ali ele se vincula à forma de tributação ao longo do ano. Então não dá para errar, né? E o Simples também, né? As empresas, elas fazem a opção pelo Simples no mês de janeiro, né? Então, a empresa que não está no Simples e que quer entrar nesse regime unificado de tributação, o prazo para fazer a opção é até o dia 31 de janeiro, né? Faz a opção pelo site da Receita Federal, né? E, feita a opção, então, o sujeito fica obrigado, né, a pagar a tributação através do Simples até o final do ano, durante todo o ano calendário, né? E lhe fazer uma pergunta, né? O senhor acha que sempre é vantajoso entrar no Simples Nacional? Eu acho que nem sempre as coisas são 100% para cá ou para lá. É muito relativizado isso. Então, em tese, Silvio Lopes, deveria, sim, ser sempre vantajoso ingressar no Simples Nacional, né? Porque o próprio nome já diz, né? O sistema simplificado, né, e unificado de tributação. Mas, tendo em vista a complexidade da área de tributação no Brasil, é sempre importante, né, fazer uma análise para verificar se é ou não vantajoso entrar no Simples Nacional. Então, dada a pertinência do assunto, eu trouxe aqui um exemplo, né? Um exemplo de que nem sempre é vantajoso entrar no Simples Nacional. Quando foi instituído o Simples, algumas atividades estavam impedidas de pagar os impostos aí pelo regime simplificado, né? Basicamente, as atividades de profissão regulamentada, né? Essas atividades personalíssimas, né, de trabalho técnico, científico, não podia entrar no Simples, não é? E, então, houve um clamor, né, dessas corporações para entrar no Simples. E, depois de alguns anos, então, se não me falha a memória, foi no governo ainda do
do Lula, não me lembro se foi no governo do Lula ou já no governo da Dilma, mas alteraram a Lei Complementar 123 e possibilitaram, então, que os escritórios de atividade profissional pudessem ingressar no Simples. Mas o governo não dá ponto sem nó e... A reforma tributária, qualquer governo, não é para diminuir os impostos, sempre vai ser para aumentar. Normalmente é para aumentar, claro, né? Porque claro. se fizer uma reforma tributária para financiar um Estado inchado, a reforma tributária vai ser para angariar recursos para poder financiar esse Estado. A lei de Laffer não funciona aí, porque, na verdade, o Bolsonaro deu um exemplo muito claro, né, no seu governo, quando ele baixou o imposto e acabou aumentando a arrecadação. Exatamente, isso mesmo que aconteceu. Então, esses escritórios profissionais, né, organizados através de pessoa jurídica, foram, então, possibilitados ingressar no Simples, mas a carga tributária no Simples, para esses casos, recebe um tratamento diferenciado, de fato, né? Existe até uma tabela própria para dentro do Simples, com alíquotas majoradas, né? Então, eu vou lhe ser franco, Silvio Lopes, via de regra, para essas atividades profissionais. Quais são as atividades profissionais? As atividades profissionais, essas, personalíssimas, né, regulamentadas, auditoria, consultoria, gestão, até mesmo despachante, engenheiro, designer, perícia, o leiloeiro, administrador, jornalista, veterinário, enfim, essas atividades, se elas quiserem entrar no Simples Nacional, né, via de regra, elas vão pagar o Simples através do anexo 5 da Lei Complementar 123. E esse anexo 5, a alíquota mínima, a menor alíquota é de 15,5% sobre o faturamento. 15,5% sobre o faturamento para os escritórios que faturam até 180 mil no ano. Isso representa 15 mil por mês, não é? Esses escritórios, claro que a lei estabelece que se o sujeito, né, gasta mais de 28% com folha de pagamento de salários na relação com o faturamento, ele escapa dessa tabela e vai para uma tabela menor, não é? Mas é difícil que um escritório de profissão regulamentada, onde o trabalho fica concentrado no responsável técnico, consiga gastar, é complicado que consiga gastar 28% ou mais, né, da folha de salários na relação com o faturamento, né? Então, eu vim dar um exemplo para os senhores. Vamos imaginar aqui, vamos pegar uma faixa intermediária do anexo 5 dessa lei complementar, que vai de 360 mil até 720 mil no ano de faturamento. Isso representa a ordem de 60 mil por mês. Um escritório que fatura 60 mil por mês, ali nós temos uma linha mediana, né? A alíquota prevista no anexo 5 da lei complementar é de 19,5%. Né? 19,5% paga os seguintes tributos: o PIS, a COFINS, o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição previdenciária patronal e o ISS-QN, certo? Então fica todos esses tributos unificados nessa alíquota de 19,5%. Pois bem, vamos imaginar que esse escritório, com esse faturamento na ordem de 60 mil por mês, não esteja dentro do Simples Nacional, seja tributado pelo lucro presumido, regime geral de tributação. Bom, nesse caso, sobre o faturamento, nós teremos a alíquota do imposto de renda ficaria em 4,8%, a contribuição social sobre o lucro líquido ficaria em 2,88%, o PIS e a COFINS ficaria em 3,65% sobre o faturamento, o INSS patronal, vamos imaginar que esse escritório gaste com folha de pagamento dos seus assistentes 3 salários mínimos por mês, né? Vai dar lá 3.900, tá? 1.300 o salário, 3.900, que é um valor razoável de folha de pagamento de salários para um escritório que fatura 60 mil por mês de atividade personalíssima, né? Então, nessa perspectiva, a alíquota sobre o faturamento ficaria em 1,3% do encargo previdenciário patronal, né? E esses escritórios de atividade personalíssima pagam o ISS-QN um valor fixo para o profissional. Então, vamos imaginar que esse escritório conte com 3 profissionais liberais que atuem para esse escritório. Então, esse escritório pagaria de ISS-QN fixo R$ 516,
que é 172 por mês para cada profissional, e isso representaria 0,86%, né, sobre um faturamento médio mensal de 60 mil. Né? Então, se nós somarmos essas alíquotas que eu elenquei para os senhores agora, a alíquota ficaria em 13,49% do faturamento. Então, veja, somando todas as alíquotas, 13,49% do faturamento se esse escritório estivesse fora do Simples. Né? E dentro do Simples, pagaria 19,5% de faturamento. Então, verifica que nessa análise superficial e rápida que nós fizemos agora, com elementos razoáveis, né? Se a empresa não estivesse no Simples, ou se esse escritório não estivesse no Simples, ele teria uma economia de 31%, né, com a carga fiscal. Seria vantajoso não aderir ao Simples. Seria, nesse caso, vantajoso não aderir. Daí a importância, não é? Perfeito, desse profissional, desse dono de escritório de profissão regulamentada, procurar um contador, né, para lhe fazer os devidos esclarecimentos e as análises. E isso é importante que tu diz aí, porque, na verdade, quando nós temos um problema de saúde, nós procuramos quem? Um médico. Quando nós temos um outro problema, digamos assim, de direito, procuramos um advogado. E quando nós temos um problema crucial para as empresas, para a saúde das empresas, temos que procurar e nos socorrer do conhecimento dos contadores. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui neste Momento Empresarial. Então tá, Silvio Lopes, um forte abraço aos telespectadores, aos senhores, à equipe do programa, né? Desejar um ótimo e abençoado 2023 para todos nós. Para todos nós. Um grande abraço e até. Olá. Diplomata e pensador do século XIX, Rui Barbosa eternizou esta pérola. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantarem-se os poderes das mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. O ciclo não parou e hoje vemos o Brasil embicar no buraco mais profundo da incivilidade e do desprezo de tudo que signifique honradez e dignidade humanas. Pobre nação, traída e condenada à miséria e à escravidão pela parte inculta e desonrada de seu próprio povo. Enfim, só nos resta continuar em busca do tempo perdido. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre seu direito, eu gostaria de explanar a questão de um contrato de trabalho onde o colaborador, o empregado, falece. O que ocorre com as suas verbas rescisórias, o seu dinheiro que teria que receber? Pois bem, nestes casos, deve a família procurar o empregador para acertar as verbas rescisórias, aquele saldo de salário, porventura aquelas férias que ficaram para trás e não foram concedidas, o 13º que não foi pago, ou seja, todas as verbas que ainda deveriam ser pagas ao empregado, mas em razão do falecimento ele não recebeu. Outra grande importância para recebimento dos valores é o FGTS, o Fundo de Garantia. Para tanto, deve a família buscar junto ao INSS um termo de dependentes. Com esse termo de dependentes, poderão eles ir até a agência da Caixa Econômica Federal para fazer o levantamento, o saque do FGTS. Esse termo de dependentes é bem fácil e bem simples de conseguir. Basta que você acesse o portal do Meu INSS na internet para buscar ali o termo de dependentes para levar até a agência da Caixa Econômica Federal. Se você preferir, pode dirigir-se até a agência do INSS mais próximo e ir lá fazer o pedido do seu termo de dependentes. Essa é a dica de hoje.
Meus amigos e minhas amigas dentro do programa Economia e Desenvolvimento, eu, Laércio Tadeu, presidente do Sindareia, tenho a honra de poder apresentar agora o nosso programa sobre o segmento. Tenho participado bastante vezes do programa, mas hoje eu tenho um especial a seguir que será mostrar tanto imagens como depoimento dos meus associados. É com muito orgulho que eu tenho apresentar esse programa que vem a seguir e vamos ver como funciona a nossa mineração, histórias da mineração. E aí vamos ter ideia de como a gente trabalha por esse Rio Grande e como a mineração é importante para a economia rio-grandense. A Esmarja faz 30 anos esse ano, um histórico muito bonito, da onde uma empresa de mineração dificilmente ela tem uma história tão longa dentro do trajeto usando bem mineral, que é a areia, o segundo maior bem consumido no mundo. Dentro disso, a Esmarja foi, na composição dela desses 30 anos, ela foi fundada por pequenos mineradores dentro da região do Rio Jacuí, que num primeiro momento era associação e por forma de lei acabou se tornando sociedade. A situação da Esmarja hoje dentro do trecho é uma situação de criação, ela participa de todos os meios hoje sociais dentro das comunidades e dentro disso também fazendo participação conjuntamente ao Sindareia, que hoje é liderança dentro do mercado na composição do consumo sustentável dentro da areia do Rio Jacuí. A areia é um mineral indispensável na construção civil. Sem areia não se faz uma obra qualquer na construção civil. É o segundo bem mineral mais consumido no mundo, ele só perde para a água e juntamente com o seu parceiro, a brita, que é outro agregado da construção civil, representa quase 70% da produção mundial. E aqui na Esmarja nós operamos da seguinte forma, né? Nós temos as áreas de extração, temos escritórios flutuantes, são verdadeiras casas que os funcionários ficam 24 horas por dia com todo o equipamento disponível. E a partir desse escritório flutuante, eles têm lanchas voadeiras e outros equipamentos para monitorar a extração. A extração propriamente dita é feita em leito submerso de rio, né, com o uso do equipamento de dragas autopropulsáveis. É um equipamento bem ágil, que com o equipamento só possibilita a extração, o carregamento, o transporte e o descarregamento. Então essa draga, com uma draga só, o equipamento só, você faz todas as etapas da mineração, sendo que o transporte ele varia de 30 a 100 quilômetros de distância, né, da região de extração. E na sequência nós temos toda uma atividade de controle de monitoramento da mineração. O primeiro controle é feito com um sistema de rastreamento via satélite online, que é obrigatório, no entanto, ele foi uma demanda do setor privado, lá na década de 2004, exatamente para melhorar a imagem do setor produtivo. Esse rastreamento possibilita que as dragas minerem estritamente dentro da cerca eletrônica delimitada pela FEPAM no processo licenciatório, saindo 1 metro fora do local licenciado a um corte remoto da bomba de sucção e ela paralisa suas atividades e ao mesmo tempo encaminha uma mensagem automática para a FEPAM. E como monitoramento ambiental, a gente tem várias etapas, principalmente batimetria periódica, se faz batimetrias do leito de margem, toda ela nivelada, para ver como é que está a evolução do leito. Faz um controle da morfodinâmica da margem, quer dizer, controle do processo erosivo, evolução ou involução do processo erosivo da margem. Faz controle da qualidade da água, independente, muitas vezes, das modificações provocadas pela mineração. A gente tem um controle total da qualidade da água, faz um controle dos organismos plantônicos e bentônicos, que são organismos flutuantes, dos organismos bentônicos, que são os organismos fixos no fundo, no leito do rio, controle da ictiofauna, que são os peixes, né? Isso semestralmente faz levantamentos para ver como é que está a qualidade dos peixes, e também controle de aves e de vegetação marginal. A gente trabalha com areia há uns 40 anos, que a gente virou assim, englobou de navegação, extração, comércio, englobou tudo, nós já temos 40 anos aí. Nós é uma empresa assim, a gente entende que bem sucedida, porque nós fomos o segundo a colocar um novo sistema de dragagem de bomba no Rio Jacuí.
antes foi a Navegação Santana, então nós fomos praticamente pioneiros. O sistema de bomba veio porque era muito obsoleto o sistema de descarga. Usava-se uns guindastes, era muito moroso o sistema, os operadores, era muito difícil na época, era uma profissão muito requintada, os operadores do guindaste. Então, de noite era complicado, mexer com a caçamba dentro dos porões era mais complicado ainda, porque não enxergava, tinha uma pessoa fazendo ali o rechego, né? Então, como as áreas foram ficando mais difíceis para a draga de Rosário, não tinha mais barranco, que tinha uns barrancos que tinha que cair em cima das caçambas. Porque a caçamba, a lança da draga, 1 metro, 1,5 metro assim. Então, quando ela virava, nós temos uma draga de Rosário até hoje, alugada por uma empresa aí, mas hoje praticamente só para ter. E serve até como recordação para a gente. Aí foi feito o sistema de bomba, porque o barco vai lá, carrega mais ligeiro. Tem um sistema de peneira, uns giratórios, outros não. Nós temos um sistema bom aí, que nós conseguimos tirar uma areia de qualidade ainda hoje aí. É sistema de dreno, é coisas que nós viemos durante a vida, até porque nós viemos do sistema de areia, a gente veio do sistema de navegação. Eu tenho um estaleiro junto com um irmão meu que faleceu o ano passado. Os nossos barcos todos foram construídos lá em Charqueada. E o meu irmão foi um ícone aí na ilha que foi. Ele se chamava ele até de pai. Ele foi o pai de toda a navegação aí. Em sistema de fabricação, nós temos estaleiro até hoje. Fabricação em charqueadas. Ali eram fabricados os barcos, reformados, aumentados, barcos alterados. Hoje, por exemplo, nossos barcos, a capitania só despacha. Pegou uma tonelagem grande, são barcos de mais de 1.000 toneladas, né? Então tem que se contratar uma empresa uma classificadora. Porque a capitania vai até uma certa 500 toneladas, parece 400, 500. Depois eles não têm mais corpo para vistoriar essa embarcação grande. Aí vem mais do que um engenheiro para ver máquina, vem um de navegação, vem um de náutica, vem um de segurança. Mas para nós foi até bom, o sistema de exigir mais na construção dos barcos. Esses nossos barcos, por exemplo, antigamente os barcos tinham o fundo, as caixas de porão. Arrombava o fundo. Hoje não. Hoje de 3 em 4, 5 metros, depende das embarcações, aquele flutuante é vedado. Se arrombar ali, a água fica presa só ali. Não chega nem a adornar alguma draga aí. Então se evitou muito, tanto é que foi um tempo medonho, nem se tem notícia de barco de bomba e o fundo aí. Apesar de não ser todos com essa técnica aí. Isso é a classificadora que pede. Para segurança. Dali surgiu os barcos de bomba, porque o barco vai lá e carrega, descarrega. Eu, por exemplo, vou para casa de tarde, o barco chega de noite, descarrega de manhã quando eu chego e não está mais aí, já foi. Mas com essas vantagens trouxe desvantagem. São 2 motores virando, 3 às vezes. O motor da draga que toca a draga chega lá, não apaga. Até eu estava conversando com um tripulante meu anteontem ali, disse, seu Paulo, esse motor dessa draga aqui, eu me lembro que ele esfriou 2 horas só esse mês aí. Não deu tempo de esfriar o motor. Esse que eu acabei de trocar aí agora. Então, 2 Scania hoje comendo óleo, isso foi para cima do preço da areia. Hoje a areia a gente entende como cara e se ganha menos, bem menos. O barco de bomba, por ser mais complicado, sistema de navegação, por virar mais horas, já pede mais um tripulante ou 2 às vezes. Isso veio tudo para cima da mesma draga. Aí você ganha mais, que o barco vira mais, chega de fim de mês, você faz uma conta, será que vale a pena? Era tão bom antigamente, né? Vivia o dragueiro, faceiro, existia, todo mundo trabalhava, cada um melhorar mais. Terminou isso hoje, hein? Nós ainda temos sobrevivendo aí por qualidade de material, horário que se atende e tratamento aí que a gente recebe bem o pessoal antigo. A gente tem uma boa garantia de estoque.
Hoje o cara que vem comprar areia aqui, antigamente você botava um barquinho, o cara trabalhava, hoje não. A gente funciona com empresas grandes aí, eles querem saber se o senhor tem o direito de mineração, de vez em quando pedem a nota da procedência da areia, é uma licença da FEPAM, para quem extrair lá tem que dar uma nota de onde está saindo aquele material. Aí nós temos que dar para eles, porque eles vão fazer uma obra pública, né? Eles querem uma areia desse jeito. Então isso aí veio tudo a calhar, veio tudo. Hoje nós temos o sistema todo, a gente não dá para se queixar disso aí, não exige muito estudo, teu cara não pode ser bobo nisso aqui. Tem que trabalhar, e eu acho duas coisas na vida, o cara nasce vagabundo, nasce trabalhador. Nós nascemos trabalhador. Lá no início eram bem mais dificuldades na nossa produção, na nossa operação. Hoje o processo está mais sistematizado, está mais automatizado também, certo? Consegue-se produzir numa situação melhor. Um sistema em relação à produção, ao mercado, tem um ponto, um aspecto bem positivo. Hoje temos uma demanda maior, hoje o nosso mercado tem um consumo, né, em obras, em investimentos de infraestrutura que exige mais produção dentro do segmento. Estamos numa melhora, tá? Já tivemos momentos melhores em outras situações de obras aí da época da Copa, de investimentos mais fortes, mas ele já recuperou. A pandemia teve uma grande parada, mas já recuperou uma boa parte, né, no volume de consumo. Tá? Acho que temos que ser otimistas, com todas as dificuldades, com todas as mudanças que temos no segmento. Temos que ser otimistas, temos que acreditar que vai recuperar mais ainda, vai melhorar mais e isso aí. Com a experiência de hoje, seria muito mais fácil eu recomeçar, tá? Eu voltaria, porque eu tenho uma paixão por isso que eu faço, pelos meios ali, as embarcações, né, por toda aquela essência de vida que a gente já passou. Eu acho que o sindicato tem influenciado muito esse setor, tem abrindo as portas do nosso segmento e com isso mostrando que a areia até pouco tempo eram considerados bandidos, né? Porque com as dragagens de alguns que eram fora das áreas autorizadas, né? E o sindicato fez um trabalho muito grande nesse sentido, conscientizando e mostrando para as entidades que o pessoal da areia procurava trabalhar direitinho dentro das normas que eram estabelecidas pela proteção do meio ambiente. Então isso aí eu acho que foi o grande ponto que levou hoje a ter uma respeitabilidade dentro do segmento. Foi esse tipo de quebrar uma certa animosidade que existia, né, no segmento, e graças a essa política do Laércio de aproximação, hoje tem um entendimento ótimo entre as autoridades e o meio, exercendo então o trabalho da melhor maneira possível. Eu, desde que eu iniciei na areia e depois eu fundei o sindicato, eu sempre frisava para o pessoal de que a areia ela era finita e que a renovação, a recomposição da areia leva milhões de anos e que então as nossas jazidas que eram aqui, a gente dragava 5 minutos aqui do cais de Porto Alegre, que isso aí iria terminar com o tempo. Então a gente teria que aproveitar. Havia uma certa concorrência assim muito
desleal e o pessoal brigava muito por preços, e eu sempre tentei colocar na cabeça das pessoas que tínhamos que trabalhar dentro de um meio em que não considerasse o seu colega como um adversário, e sim como um que trilha no mesmo espaço, no mesmo caminho, e procurar ter melhores preços para poder superar, porque ela vai terminar um dia. Isso eu sempre frisei. E hoje está com uma dificuldade muito grande, né? Eu trabalhava com navegação. Antes de vir para a Areia, eu trabalhava na navegação para Rio Grande. Tinha transporte de granéis para Rio Grande. Depois eu vim para a Areia. Então eu fazia parte do Sindicato das Empresas de Navegação. Eu fui da diretoria muitos anos, fui presidente, e eu usava muito a estrutura do sindicato para defender os problemas da areia. Então eu falava para os colegas, na época, nós temos que formar uma entidade nossa, para não depender do sindicato. Eu tinha carta branca, tinha até uma ala que era reservado ao problema da navegação de areia, em que tinha liberdade. Mas não era o caso, né? Nós precisávamos ter. Aí eu tinha um funcionário, ex-funcionário do sindicato, o Irã, que era um cara que conhecia tudo de sindicato, ele trabalhou em vários sindicatos. Aí ele saiu do sindicato, foi dispensado do sindicato, colocaram uma outra pessoa, mudaram a estrutura. Aí eu contratei o Irã. Irã, vamos fundar o Sindicato da Areia. Eu contratei o Irã para trabalhar sob minhas custas e na minha empresa. Eu usei então o Irã e nós começamos a ver tudo o que tem que fazer para nós fundarmos o sindicato. Precisa isso, então tá, então vamos trabalhar. Então juntei alguns colegas na época que estavam também interessados na mesma ideia. O Sadi foi um que lutou muito comigo, também não está mais no meio. E aí fez toda a papelada, e isso demorava, ia para Brasília, tinha que ser autorizado, até que conseguimos, autorizamos, recebemos a carta do sindicato, não tínhamos sede, não tínhamos nada. Inicialmente eu usei a estrutura da minha empresa para tocar o sindicato, até que depois que a gente conseguiu acertar os ponteiros, aí então alugamos uma sede, e aí foi indo, até chegar hoje numa estrutura já muito bem montada, que está funcionando hoje na presidência do Laércio. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome.
Muito bem, a nossa entrevistada de hoje, nossa parceira aqui do nosso Economia e Desenvolvimento, a doutora Luciana Pereira da Costa. Doutora, obrigado pela sua presença aqui. É a primeira vez, eu acho que em 2023, ao vivo aqui. É verdade. Sucesso, felicidade para ti, para a família, para o teu escritório que é tão consolidado, já faz tão bem para as pessoas, né? Resolvendo os problemas das pessoas. Um 2023 bem melhor aí. Amém. Para todos nós, né? Para o nosso país como um todo. Que beleza. E para o país nós estamos precisando exatamente disso. Bom, esse assunto da Previdência Social é muito complexo, muito diferenciado. Tem sempre muito assunto e sempre muita novidade, né? Que novidades temos neste primeiro mês de 2023 nessa área da Previdência Social? Bom, a gente tem que selecionar alguns tópicos, né? Mas eu separei para falar hoje sobre a questão dos recolhimentos trimestrais, né? Quem é contribuinte individual e contribuinte facultativo pode pagar de forma trimestral. Então, paga num vencimento, paga 3 meses anteriores. Então, às vezes, acontece de a gente não conseguir todos os meses pagar tão certinho e ficar um mês para trás, 2 meses, e essa opção de contribuição trimestral é uma boa para deixar, vamos dizer assim, as contribuições em dia, né, sem pagar multa, nenhum encargo, e se manter, vamos dizer assim, com as coisas em ordem. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, agora 15 de janeiro, a gente pode pagar, se for trimestral, na modalidade trimestral, as competências de outubro, novembro e dezembro do ano passado. 15 de janeiro cai num domingo. Paga segunda, paga no anterior? Paga antes. Paga antes, paga antes. Depois não pode pagar? Depois já está considerado em atraso. Então tá. Quando é impostos, normalmente é assim, paga antecipado. Abril, 15 de abril, paga competências de janeiro, fevereiro e março. Então, é uma forma interessante da gente deixar, vamos dizer assim, as contribuições em dia, né? E, às vezes, o contribuinte individual, o facultativo, precisam, vamos dizer assim, de uma forma. Como é que a pessoa vai fazer? Qual é a diferença? Assim, todos os meses eu estou pagando certinho. E aí eu mudei e quero pagar trimestral para fazer como eu estou sugerindo. Vai mudar o código. E aí tem que pesquisar, porque conforme a tua categoria, se é rural, se é facultativo, se é o contribuinte individual, conforme a alíquota também que tu recolhe, pode ser de 20%, de 11%, de 5%, vai mudar o código. Então, na hora de preencher lá a guia do INSS, tu cuida com isso e tu pode recolher. Então, é uma sugestão boa agora, começando o ano, botar as coisas em ordem, deixou daqui a pouco as últimas contribuições do ano passado sem pagar, porque tinha muita coisa para resolver, dá para fazer isso. Casa em ordem, que começa em ordem, a tendência é permanecer em ordem. Casa que começa em desordem, pode ser o caos, né? Verdade, tem que cuidar disso. Verdade, é bem por aí, que é a teoria das janelas quebradas, né? Verdade. E outro assunto, outro tópico que eu trouxe é a questão da aposentadoria da pessoa com deficiência. É uma aposentadoria muito interessante, porque ela não tem a mesma forma de cálculo que foi estabelecida pós-reforma para a maioria das aposentadorias. Então, nesta aposentadoria ainda se descartam as 20% menores. Né? E é interessante a gente considerar também o conceito de deficiência. Não é a mesma coisa que incapacidade para o trabalho. Deficiência, até trouxe aqui o artigo da lei, a definição que a lei nos traz, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, eu tenho algum impedimento dessas naturezas, e eu tenho barreiras, eu tenho obstáculos na minha vida cotidiana em razão dessas deficiências ou dessa deficiência que me atrapalham a estar em igualdade de condições com as demais pessoas. Sendo assim, vai ser considerado incapacidade leve, moderada ou grave, né? E conforme o grau, é o tempo de contribuição que tu vai precisar para se aposentar. Mas, vamos dizer assim, um exemplo, a grave. 25 anos de tempo de contribuição para o homem, 20 para a mulher. Se for moderada, 29 anos para o homem, 24 para a mulher. A leve, 33 anos de contribuição para o homem e 28 para a mulher. E tem a por idade também, que daí é 15 anos de contribuição e a idade é reduzida em 5 anos para o homem e para a mulher, em relação ao que a gente tinha. O que a gente tem sobre essa revisão aqui? Quem se aposentou pós-reforma, então pós-novembro de 2019, e o INSS calculou daqui a pouco, considerando todas as contribuições, pode ter uma revisão aí, porque tem direito a descartar as 20% menores
E isso faz muita diferença no cálculo. Então, se eu vou fazer uma média e considero as contribuições mais baixas na média, eu estou puxando essa média para baixo. Se eu descarto essas, então eu tenho um salário melhor. Fora também que essa aposentadoria não tem o fator previdenciário que existia nas aposentadorias anteriores. Então, é uma boa dica, a pessoa pode até ter se aposentado por tempo de contribuição ou em outra modalidade, mas ter a deficiência e não saber, né, desta forma e pedir revisão nesses termos e ter diferença nos cálculos depois. E eu sempre digo, né, doutora Luciana, que toda vez que o familiar, que, enfim, a pessoa que está nessa condição com relação à Previdência Social, buscar sempre a assessoria, o aconselhamento, né, e a consultoria de quem é especializado no assunto. Porque daqui a pouco você vai querer, em primeiro lugar, você não entende, eu também não entendo, quando me aposentei, eu me socorri de um escritório também. Então a gente precisa ter o passo firme, né? A caminhada vai ser bem consolidada e você vai chegar a receber aquilo que você merece do ponto de vista legal junto à Previdência Social. Mas sempre buscar esse apoio, né? Ah, com certeza. A gente passa aí a vida inteira trabalhando com o mesmo assunto, estudando tudo o que acontece sobre aquele assunto. Vendo os furos e os não furos, né? Então sempre dentro da lei. Então a gente está ali para isso. Então, por mais que a pessoa às vezes pesquise e ache que eu estou sabendo, é diferente do profissional que só faz aquilo, né? Em qualquer área, né? Doutora Luciana, felicidade, então, um bom ano novo aí para você, para o escritório, lá para a mãe, para o teu irmão, para toda a família, né, do Pereira da Costa lá, e que continue fazendo tão bem para a sociedade aí, ajudando as pessoas exatamente nesse caminho todo. Igualmente aqui para o programa também, Economia e Desenvolvimento, para a família de vocês todos, e sigamos nossa parceria. Com certeza. Um rápido intervalo e voltamos já com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse último bloco do Economia e Desenvolvimento dessa semana, eu sempre acompanhei há muitos anos, estou há 50 anos nesse meio do jornalismo, e como economista, como palestrante, consultor empresarial, e a gente que viaja por todo o Brasil, viajei muito esse Brasil e aqui fora, na América Latina, um dos grandes impedimentos ao desenvolvimento dos países, das nações, das regiões, é exatamente a montagem de uma infraestrutura econômica que possibilite exatamente que a economia se desenvolva e ali nasça, né? Uma geração, uma civilização, enfim. Isso está acontecendo no Brasil. O Brasil hoje vive sob 4 rodas, ou 15, 16 rodas, dependendo dos eixos dos caminhões. Então, a nossa rodovia é importante, as nossas rodovias são importantes para, enfim, ajudar no desenvolvimento do país. Eu estou aqui recebendo hoje, mais uma vez, com muita honra, o doutor Carlos Wagner Firpo, empresário, que trabalha nessa área de infraestrutura. Isso é bem verdade, né, Wagner? Prazer em tê-lo aqui uma vez mais. Prazer nosso aqui também, estar presente assim. Sim, com certeza, não é? Hoje a maior parte do modal rodoviário do Brasil, né, é realmente o modal rodoviário, né? E com certeza, não é, todas as ações, não é, que sejam elas pelo Estado, pela União, por projetos de concessões, né, principalmente há um desenvolvimento, né, regional, né, que acontece dentro desses polos geradores de tráfego, né, que chamam, por exemplo, a questão da concessão de rodovias. Né. Isso está acontecendo, eu acho que o Brasil está destravando, né, esse verdadeira trave que fazia com que nós não pudéssemos ter um impulsionamento do desenvolvimento econômico. Isso está acontecendo. Esse ano passado, nós estamos agora em 2023 já, em janeiro, mas o ano passado também foi importante. Aqui no estado tivemos grandes avanços, não é isso? Sim, exatamente. É. Nós tivemos em 2020, né, a questão do edital de concessão, né, da RSC 287, né. Foi assinado o contrato, né, em 21, né,
e começou a operação em 21, setembro de 2021, né, que é a RSC 287, que liga Itabaí a Santa Maria, né, que foi vencida por uma empresa espanhola, né, e que está hoje em plena operação, né. Hoje já construída, né, mais 3 praças de pedágio, foram assumidas duas praças de pedágio da IGE, e aí depois, posteriormente, foi construída mais 3 praças de pedágio, né. E teve também o edital, né, em 2021, da concessão, né, que é considerada da Serra e Vale do Caí, né, que são rodovias ali que a RS 122, a 240, não é, a 287, que parte da 287 ali, que liga, não é, Portão a Montenegro, que é bem deficitária, né, aquele trecho rodoviário com grande fluxo, né, e começa a operação agora em 2023, agora dia 1º de fevereiro, que está ainda, não é, em trâmites o início do processo de concessão ali. Então, ano passado movimentou muito, né? 2022 movimentou muito, não só a nível estadual, mas também nacional. Nós tivemos muitas concessões desenvolvidas pelo governo passado, né? Que se desenvolveu muito lá, as rodovias federais, né? Também estaduais, não é? Que é em Minas Gerais, né? Em Mato Grosso, né? Teve também a rodovia Rio SP, né, também, que agora tudo com sistema novo, Free Flow, né? Então houve muito, e as concessões de rodovias elas vêm para compartilhar muito, né? E desenvolvimento, inclusive, regional, né? Porque a rodovia é muito bem pavimentada, muito bem sinalizada, não é? Gera muito emprego, né? Gera muito emprego. Também desenvolve muitas tecnologias também, né? Não só no pavimento, mas também na operação dela, né? No que diz respeito à parte de serviço de atendimento ao usuário, como guincho, ambulância, né? Serviço de socorro, né? Básico, etc. Então, desses últimos anos, não só 2022, né? Mas desses últimos anos, ocorreu várias ações, né? Não só do governo estadual, mas também do governo federal, do que diz respeito à concessão da malha nossa rodoviária. Inclusive está previsto agora também, está sendo feito, né, já foi feito estudos de engenharia sobre a 290, né, aqui no nosso estado. Então, ou seja, são muitas ações, né, que foram desenvolvidas e que a nossa área, né, que é a operação de rodovia, ela vem evoluindo muito, né. Espero que seja dado continuidade, né, a todas essas ações que são de suma importância, não só como usuário, como nós usuários, mas também a nível, né, de desenvolvimento regional, né. Interessante essa questão que tu colocas, Wagner, porque os últimos dados do IBGE sobre o Rio Grande do Sul, que eu pesquisei na semana passada, eles apontam que há uma diminuição da população do Rio Grande do Sul, há uma diminuição da área urbana de Porto Alegre, as pessoas estão saindo de Porto Alegre para onde? Voltando para o interior. Ou seja, esse processo todo, né, de adequação, de qualificação da malha rodoviária do Estado está permitindo também, não só que as cidades lá no interior possam se desenvolver, mas as pessoas também ficarem lá, voltarem para o interior, porque tem um acesso mais facilitado, tem mais qualidade de vida, e isso ajuda a inverter um pouco aquele êxodo do campo ou interior para a grande capital, fazendo com que haja esse reverso, ou seja, da capital para o interior. E isso é benéfico para todo, porque, de certa maneira, ajuda assim, a um maior equilíbrio populacional e ajuda a desenvolver aquelas cidades mais carentes que, naturalmente, com a rodovia em condições, tem um potencial maior de se desenvolver. Sim, exatamente. Perfeito, né? Essa questão, né? Porque eu até noto, né? Porque a gente, por exemplo, ali que trafega muito pela 287, né? As praças de pedágio, mesmo embora não é que o futuro delas sejam não é mais automatizadas, né, sem praças e sim com pórticos que fazem a detecção do veículo, né, mas tem toda a parte de manutenção da rodovia, intervenção na rodovia, sinalização na rodovia, inspeção na rodovia. Então isso gera muitos empregos, né, e gera também uma parceria que as concessionárias de rodovias têm com os municípios locais, para o desenvolvimento também
de pessoas, né? Na própria região, porque as praças de pedágio elas ficam localizadas, né? Então tem muita interação. Então há uma retenção, né, das pessoas, né, ficarem mais nos seus municípios que já estão, não é? Estão tem mais com qualidade de uma vida, inclusive, manter uma qualidade de vida, né? E isso é importante. Agora, uma coisa interessante, eu não sei se foi Dan Ariely, um grande escritor aí, um dos livros que eu li dias atrás, e ele estava dizendo que tudo na vida é custo-benefício, que nós somos seres humanos, nós somos um ser econômico, né? Nós raciocinamos do ponto de vista econômico. Ele diz até o seguinte, que o próprio criminoso, e se relaciona ao caso do Brasil, o próprio criminoso no Brasil, por que cresce a criminalidade? Porque o custo é menor do que o benefício. Ou seja, nós sabemos que vivemos numa sociedade que pune mais o cidadão honesto do que o desonesto. Libera criminoso, né, e quer prender os caras que têm integridade. Então, esse tipo de avaliação também se serve para as rodovias. Por exemplo, quando começou esse processo de concessões rodoviárias, com pedágios a serem cobrados, houve muita resistência da população. À medida que o tempo foi passando, a população se deu conta de fazer essa relação, que o custo é mais baixo do que o benefício que a rodovia traz. Graças a Deus estamos nesse processo, nesse nível. Sim, exatamente. Inclusive vai acontecer, não é, na operação, por exemplo, da concessionária que vai administrar ali a Serra e o Vale do Caí. Exatamente, começa em fevereiro agora. Então há uma situação ali como tu falou, né? Por exemplo, a Praça de Portão, né? A Praça de Portão hoje ela tem uma que administra agora a EGR e vai passar para a nova concessionária. Então ela vai absorver, não é, os modos de pagamentos que se utilizam hoje na praça de pedágio, só que vai aumentar o valor da tarifa, né? E vai inclusive, não é, extinguir, não é, hoje um padrão de isenção, né, que existe dos veículos, não é, registrados na cidade de Portão, né? E aí o que acontece? Hoje eles são isentos, né? Amanhã eles vão ser pagantes. Não é claro que, obviamente, o usuário sempre tem uma tendência, não é, de reivindicar, não é, essas questões aí. Mas eu acredito que a concessionária já deve estar trabalhando. Porém, não é, todas essas isenções também isentariam, não é, o ISSQN do município, né? Ou seja, não tem arrecadação para o município. E aí ela vai começar a ter arrecadação. Então, ou seja, já vai compensar. Então, é uma fonte de recursos para qualificar melhor financeiramente as regiões, né? Isso é importante. Exatamente. Né? Então, ou seja, aquele fato. E tem também um programa, né, que é chamado DUF, né? Que é o desconto de usuário frequente, que agora tem nesse novo programa. O que acontece? Aquele que mais utiliza a rodovia tem mais desconto. Então, isso é importante, né, ter essa questão aí, entendeu? Então, aquele que usa pouco vai usar para aquilo que... Claro. E, obviamente, também tira mais vantagem desse custo-benefício. Exatamente. Esses novos programas, inclusive, que estão surgindo, que até tem esse lá em Belo Horizonte, que está fazendo parte de proposta, o Free Flow, né? Esse programa é interessante porque ele é pagar pelo que usa, né? Os pórticos ficam nos acessos e paga pelaquilo que usa. Então, o usuário que usou aquele determinado trecho de rodovia, ele acaba pagando somente para aquilo. Não fica naquele modo descompensado, né? Que a pessoa usou ali, não é, um trecho de 5 quilômetros, já teve que pagar uma tarifa daquele que usou 70 quilômetros, né? Então, ou seja... Mas essa questão aí da redistribuição, né, de receitas e benefícios, de renda, né, etc. E qualificação do interior, né? Exatamente, acontece e vai acontecer. Né? Você sabe que essa questão aí das estradas boas, uma certa vez, eu quando viajei um tempo na Uruguaiana, lá na fim da década de 80, minha terra, teve uma viagem que eu furei 4 pneus. Bom, aí há uns 8 anos atrás, 6 a 8 anos atrás, eu fiz uma viagem aí e comecei a falar com os donos de borracharias das estradas. Sabe o que eles disseram? Disseram, olha, essas rodovias acabaram com o nosso negócio. Então aqui, por exemplo, daqui para Rio Grande, uma certa vez eu fui, e tinha, digamos, 30 borracharias da coisa. Ficaram 3. Ou seja, isso mostra o que o custo-benefício veio em favor
do motorista, porque ele deixou de ter pneus furados, desgaste da máquina, né? E todo o incômodo que uma estrada mal aparelhada, mal conduzida pode proporcionar ao viajante. Exato. Então, é uma vantagem prática, né? Não, exatamente, exatamente. É o que muitos discutem também na questão do IPVA, né? Porque se paga 2 vezes, etc. Então, ou seja, essa questão, por exemplo, que são situações que acontecem ao natural, né? Uhum. Esses acontecimentos, ainda bem que foi só o pneu que furou, né? É verdade. Não, e acidentes, né? E mais acidentes. O que dava de acidente nessa estrada 290 que vai até Uruguaiana era impressionante, a gente sabe, só pegar os jornais da época, né? De antes das concessões. E houve uma redução drástica, graças a Deus, e graças a esse processo todo de concessão que o país, né, através de mentes mais abertas e tal, e realmente socialmente mais responsáveis, abriu para botar a iniciativa privada a cuidar disso aí. Alguma coisa mais, Carlos Wagner? Não, acho que era isso aí mesmo, né? Porque esse, é como eu sempre digo, né? Esse é um tema, não é, de extrema importância para nós. Sempre atual. Né? Ele é complexo e também que exige, não é, muito conhecimento no processo como um todo, né? Perfeito. Mas era isso aí. E é por isso que eu tenho trazido aqui, vamos trazer ele todo mês, graças a Deus, o Carlos Wagner Firpo, porque ele tem conhecimento e pode nos passar essas informações que acabam nos dando, né, um pouco mais de alívio, de sensação de segurança nas nossas estradas. Um grande abraço, boa semana e até a próxima. Obrigado, igualmente. Nosso Economia e Desenvolvimento fica por aqui, uma bela semana de trabalho e até a semana que vem.